Olá, o meu nome é Vitor Alegria, estou na atividade seguradora desde 1986 e chegou à altura de vos participar um projeto interessante sobre a história dos seguros em Portugal. Temos vários documentos, temos várias peças, temos vários elementos de processos sobre a história de Portugal que foram cativados pelo Clube Chapas. Clube Chapas, que é o Clube de História e Acervo Português da Atividade Seguradora, desde 2011 que o faz, recebe, preserva e divulga, e temos também um património imenso histórico da fidelidade. A fidelidade que na sua árvore genealógica tem a mundial confiança, a fidelidade, a império e a bonança. Todo este património é extremamente importante para ilustrar a história do seguro em Portugal. Mas chegou agora a altura de falarmos sobre as pessoas, falar sobre as suas memórias, as suas importâncias dentro que tiveram todo este percurso até hoje. Por isso, vamos a isto. Vamos fazer aqui uns episódios que eu dei o nome à conversa com pelo seguro. Até já. À conversa com José António Figueiredo Almassa pelo seguro. Nesta série de entrevistas que estou a realizar para a Fidelidade e para o Clube Chapas, encontramos hoje aqui com o professor Almassa. Iniciou na Companhia de Seguros Atlas em 18 de junho de 1971 e concluiu a sua atividade na seguradora há um ano, portanto em 2019, como presidente do Conselho de Administração da ASF, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. A primeira questão que eu colocava ao seu professor é o seguinte: o que é que o motivou a trabalhar na Companhia de Seguros Atlas e não outra profissão? Embora nesta questão eu já tenho aqui um trunfo na manga, que é o anúncio do jornal de 1971, que efetivamente respondeu e que terá entrado como praticante. Conte-nos um pouco dessa sua experiência primeira em seguros. Muito obrigado pelo convite, com grande satisfação que responda a essa questão e outras mais. Na altura eu tinha acabado portanto, o curso comercial e já andava a frequentar os complementares, e era normal nessa altura, quando se acabava o quinto ano, que procurasse emprego, portanto, Claro. E havia sempre essa tendência, logo no final desse curso, procurar emprego. E aí a forma que existia, não havia internet, não havia nada disso, era o Diário de Notícias, era o Diário de Notícias, jornal que eu lia desde miúdo, todos os dias, e vi o anúncio e respondi ao anúncio. Na altura, portanto, havia normalmente três setores para onde as pessoas se encaminhavam. Ou era para as finanças, e o meu pai dizia-me: eu vou falar, como é que tu vais para as finanças? Vais para as finanças. Finanças, estamos a falar de cobrar impostos, não é? Cobrar impostos. E eu ou saía para a banca ou para os seguros. Portanto, era o que existia, não é? E na altura, quando eu portanto, vi esse anúncio, respondi ao anúncio. Eu já tinha feito, portanto, o curso comercial, e, portanto, estava a frequentar os complementares, e talvez tenha sido, portanto, o atrativo para a companhia, que fui logo chamado de imediato, porque eu no exame final, que era um exame que envolvia todas as matérias do curso no último ano, eu tinha tido 19 valores no curso. Excelente. E então chamaram-me logo, isto logo em final de maio, de 71, mandaram uma coisa os psicotécnicos e entrei em atividade logo no dia 18 de junho de 71. De 71. Diga-me o seguinte: entrou e para que área é que entrou? Quais foram as primeiras experiências, embora como praticante, volte a referir? Portanto, estamos a falar de uma companhia, companhia de pequena dimensão, não é? Portanto, era uma companhia que tinha cerca de 220, 230 pessoas, onde 80 estavam no Porto. Portanto, havia uma delegação no Porto que tinha 80 pessoas. Portanto, em Lisboa éramos 3 andares, portanto, ali na Andrade de Corvo, ali à esquina com Fontes Freire de Mel, eram 3 andares. E entrei para a contabilidade, porque as minhas notas de contabilidade sempre foram na área os números sempre foi o forte. Os números eram muito altas e eu manifestei preferência para ir para a contabilidade. Para a contabilidade, mas como estamos a falar, como eu disse, de uma companhia que era pequena, acabava-se de fazer tudo, não é? Claro. Portanto, eu acabei por estar na contabilidade, fazer contabilidade, mas também fazia outras coisas, portanto, desde emitir apólices,
tratar de contabilização de resseguro, aspectos de resseguro, e essa sua experiência, desculpe interrompê-lo, essa sua experiência acaba por lhe dar uma visão, começa logo a dar uma visão alargada, digamos assim, da indústria seguradora. Não estava circunscrita, digamos, só a uma área. Portanto, mas isso era uma situação que acontecia, que era bastante interessante, porque permitia ter-se uma visão integrada da companhia. Exatamente. E, portanto, essa minha experiência aí na companhia, sendo uma companhia pequena, tinha que se fazer tudo e tocar em todas as áreas, não é? Portanto, desde a produção... E o processo manual até. E manual, processo manual. Portanto, porque nessa altura até fazíamos apólice em máquina de escrever. Exatamente. E apólice, recibos, era tudo em máquina de escrever, não havia computadores. Portanto, nessa altura, só mais tarde que passámos a ter o computadores lá na companhia, mas para processar, portanto, prémios, para fazer os recibos. E quando chegou o primeiro computador, aquilo foi assim... Isso já não foi do meu tempo. Já não foi do meu tempo. Olha, diga-me o seguinte, nesses primeiros anos, houve assim alguma pessoa da atividade seguradora que se destacou, ou que o influenciou, ou que foi digamos assim, um guião para si? Tem assim alguma referência? Ou foi um conjunto, digamos assim, de equipa e de grupo? Bem, a ideia de grupo nessa altura não existia, não é? Portanto, eram 200 para aí, portanto o grupo era pequeno. Aquilo era um grupo pequeno, mas a ideia de grupo não existia. Portanto, cada um tinha que funcionar por si, tinha que lutar por si próprio para se poder afirmar, não é? O espírito de entreajuda não existia, porque cada um estava logo a ver se o outro não sabia mais que ele, que era aquilo que se fazia na altura, ao contrário daquilo que é a praxis hoje. Exato. É divulgar o conhecimento, e o conhecimento não pode ficar fechado numa pessoa, não é? Mas houve uma pessoa na Atlas, portanto, que foi o presidente do Conselho de Gerência, que na altura... já em 74, depois, portanto, 75 foram as nacionalizações, não? Exato. Mas ele já lá estava antes também, mas que começou como chefe de contabilidade, depois passou para presidente. Portanto, é uma pessoa que é o Dr. Pedro Rebelo Mendes, que acreditou em mim, e portanto no meio ainda por cima sempre 200 e qualquer coisa de pessoas, 230, foi ele que na altura, quando foi necessário preparar a fusão que deu origem à fidelidade do Grupo Segurador em 1 de janeiro de 1980, foi ele que me desafiou, porque havia uma vaga no Conselho de Gerência, portanto tinha sido um momento, só estava o Conselho, só tinha 2 pessoas, e foi ele que me puxou para trabalhar juntamente com ele, que era um miúdo na altura, para trabalhar juntamente com ele e preparar o plano de fusão das 4 companhias, portanto, que era a Atlas, a Seguradora Industrial, o Grupo Segurador MSA e a Fidelidade. E, portanto, passei a trabalhar junto do Conselho e em reuniões de vários grupos, juntamente com as outras companhias, a preparar esse plano de fusão. Foi, de facto, já foi aquele sinal de aposta, de facto, nos mais novos, e puxar, portanto, já era um bom sinal para a sua preparação. E que outras memórias tem, de facto, daquela altura, daquela vigência do 75-80, portanto, foi um período marcante, digamos assim, no sentido em que se possa apreciar, mas de facto foi um período marcante da atividade seguradora. Tem assim outras... Vamos lá ver, o setor segurador, como sabe, e o bancário na altura, foi todo nacionalizado em 75. Portanto, no 11 de março. Exato, 75. 11 de março de 75. E quando o setor foi todo nacionalizado, portanto, todo o setor vivia uma grande turbulência. Estabilidade, pelo menos. Portanto, permanente. Era raro o dia quando não havia sempre uns piquetes à porta. Agora não pode-se ir trabalhar, agora não se trabalha e tal. Mas, portanto, havia sempre lá um grupo que também queria trabalhar, portanto, às vezes havia assim uns confrontos para entrar na companhia, porque às vezes não nos queriam deixar entrar. Vicissitudes do processo, do processo revolucionário em curso. E foi um período, portanto, desde essa altura, onde o setor estava todo nacionalizado, portanto, com exceção das agências estrangeiras, que não foram nacionalizadas. O setor funcionava, portanto, todo por igual, portanto não havia diferenças, e com esse período de 75, 76, 77, 78, com a crise que tivemos em 73, já começou antes a crise do petróleo, depois revivou-se em 75,
a economia portuguesa, portanto, já débil, portanto, já estava muito malzinha, não é? Na altura apanhámos taxas de juros e taxas de inflação acima de 30%, não é? Portanto, e as coisas não corriam nada bem. Portanto, o que quer dizer que, né, durante esse período todo o setor segurador estava com bastantes dificuldades, ou seja, as companhias que não tinham assim um grupo, que estivessem inseridas num grupo assim mais cativo, não é? Estavam com bastantes dificuldades e com desequilíbrios bastante grandes económico-financeiros. Foi aí que, portanto, em 1979, o governo, na altura, o secretário de Estado das Finanças é o Dr. António de Almeida, encetou o processo de fazer a fusão destas 4 companhias que deram origem à fidelidade do Grupo Segurador, cujo plano de fusão eu colaborei bastante em representação da Atlas. Mas foi uma experiência interessante, enriquecedora e acabou por dar bons alicerces depois para a sua carreira. Eu vou-me desviar aqui um bocadinho só da atividade seguradora e vou-lhe fazer uma pergunta que ainda não lhe fiz, mas tenho todo o interesse em fazer. Como é que surge a carreira universitária no seu percurso profissional? Bem, eu primeiro fiz o curso de contabilidade, fiz o curso de contabilidade e depois fiz gestão. E na altura, quando fiz gestão, acabei de fazer 2 ou 3 cadeiras, porque tive muitas equivalências do curso de contabilidade, e no último ano, no 5º ano, o professor da cadeira de planeamento e controle de gestão, que era até o diretor do departamento, convidou-me para ser assistente dele. E eu, como pensei sempre, e mesmo quando estava a estudar, no primeiro curso de Direito de Contabilidade, eu via a grande vantagem que tinha, portanto eu estava na Atlas a trabalhar em contabilidade e estava a estudar contabilidade, portanto eu via ali uma grande vantagem entre a parte do ensino, daquilo na perspectiva de receber conhecimentos, claro, e da prática, não é? Quando surgiu essa oportunidade, ao fim e ao cabo, foi aliar esta ideia de que, estando a ensinar, obriga-me a estar sempre atualizado. Portanto, eu nessa altura, quando comecei a dar aulas, eu ia, e nós não tínhamos acesso, não havia internet, nem nada disso, não é? E os livros que existiam, porque eram muito poucos, eu ia todos os anos, 2 vezes por ano a Londres, passava lá uma semana a comprar livros de gestão para trazer para cá e, portanto, para estar sempre em cima daquilo que era de mais recente e mais moderno se fazia na área da gestão. Bem, bastante inovador, porque nessa altura as habilitações literárias seriam muito medianas ou até muito baixas dentro das companhias de seguros. Eu recordo-me quando em 86 entrei para a seguradora, o meu chefe tinha a 4ª classe, portanto essa sua perspectiva efetivamente só lhe deu foi vantagens de facto na carreira, apostar de facto no conhecimento e apostar na parte da universidade. Sempre foi uma referência sua também na Universidade Autónoma de Lisboa, portanto o professor Almassa também sempre foi referência. Qual foi a motivação para ter aceitado o cargo de presidente do Instituto de Seguros Portugal na altura? Vamos dando assim uns saltos na sua... Pois, portanto, vamos lá ver. Em 2011, portanto, isso começou a ser falado, porque eu entrei em 2012, não é? Mas obviamente houve conversas logo em 2011, claro. Em 2011. Eu sempre tive um passado sempre ligado ao setor, porque a parte daquele interregno que, quando saí da fidelidade, eu estive 20 anos como presidente da Comissão de Fiscalização da Vitória. Na Companhia de Seguro Alemã, com umas práticas diferentes daquilo que estávamos habituados nas empresas, quando elas eram todas públicas, não é? Portanto, exatamente, totalmente diferente. E era uma companhia que na altura que tinha uma referência muito boa em termos de, por exemplo, no ramo vida, era a única que nessa altura já distribuía participação nos resultados nos seguros de vida, portanto era pioneira em Portugal. E aí foi uma companhia que também aprendi bastante e trabalhar, portanto, ligado com a Vitória, acho que foi muito, muito interessante. Porquê que, respondendo à sua pergunta, porque que eu aceitei? Bem, eu tinha feito um doutoramento em Ciências Económicas e Empresariais, portanto, em Madrid,
com uma especialização em gestão estratégica seguradora, portanto, na área seguradora. E nessa altura, portanto, eu acompanhei tudo o que foi feito com a transposição das diretivas primeira, segunda e terceira geração, e íamos entrar, portanto, já tinha sido aprovado, portanto, em 2009, a diretiva dita Solvência 2, não é? Já tinha sido aprovado, mas havia ali um vazio na implementação porque foi adiado, e um dos atrativos para mim foi acompanhar, portanto, toda a implementação do Solvência 2 no sistema português. Exato. Portanto, isso foi digamos, se quer que eu diga, foi a principal razão para eu ter aceito. Vê na senda da sua visão sempre em querer saber mais e em querer criar mais background em termos de conhecimento. Isso foi muito importante. É evidente que durante esse processo, isso iniciou-se em 2012, com grande satisfação minha, de parte das companhias, as companhias todas responderam sim às solicitações que lhes eram feitas no sentido de colaborarem e prepararem, portanto, todo o estudo tendente à aplicação do Solvência 2. Nós fizemos, na altura, 6 estudos de impacto quantitativo que foram feitos, o que permitiu às companhias que, quando chegámos a janeiro de 2016, a 1 de janeiro, quando entrou em prática a Solvência 2, as companhias todas estivessem preparadas. Portanto, nós, na altura, na ASF, portanto, já era a ASF nessa altura, portanto, o que aconteceu? As seguradoras eram desafiadas para colaborar, portanto, nestes estudos, e houve uma resposta de todas nesse sentido positiva, e todas se empenharam e todas cumpriram e, portanto, responderam àqueles quesitos todos que eram necessários, que ao fim e ao cabo fazia parte da formação que era necessária fazer para trabalhar em Solvência 2 mais tarde. Olha, esta é quase pessoal, esta pergunta que eu tenho aqui, que é uma curiosidade, que é: o que é que leva à alteração de ISP, portanto, Instituto de Seguros de Portugal, para a ASF, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões? Confesso-lhe o seguinte: ainda hoje é mais fácil dizer ISP do que ASF, mas é só uma questão de ser mais fácil. O que é que está portanto, na base da mudança? O que é que foi sentido para essa mudança? Existem 2 ou 3 razões que foram decisivas para se mudar. Um dos pontos que eu, quando entrei para a ASF em 2012, que pensei logo era mudar o nome. Porquê? Uma das razões é que ISP é Imposto sobre o Petróleo. Portanto, confunde-se com o Imposto sobre o Petróleo. Outra das razões, também, que também vou mudar o nome, é que o nome Instituto não soava bem. Não soava bem porquê? Porque quando se fala em Instituto de Seguros de Portugal, você acerca-se de alguém e diziam logo assim: olha, mais um a comer do orçamento. Portanto, mais um a comer do orçamento. Ora, isso não era a realidade. Claro. Como todos sabemos, quem está no setor segurador, que a receita, portanto, da Autoridade de Supervisão, na altura Instituto de Seguros de Portugal, provém toda de uma percentagem que é cobrada às companhias pelos prémios que são processados. Exatamente. E, portanto, não andávamos, a ASF, o Instituto, não andava a vir à conta do Orçamento de Estado. Claro. Portanto, essa foi outra das razões para mudar. E há uma terceira também, que essa já foi, como se costuma dizer em espanhol, sobre a marcha, não é? Portanto, sobre a marcha, é que depois de estar lá no Instituto de Seguros de Portugal, recebia lá muitas cartas de ofertas para se oferecerem para dar aulas naquela prestigiosa instituição de ensino superior. Lá está o Instituto a fazer e, portanto, foram essas 3 razões que levaram a mudar o nome. Exato. Eu acredito que seja mais fácil dizer ISP, Instituto de Seguros de Portugal, mas eu acho que sim, havia uma tradição, de facto, que era o Instituto Nacional de Seguros, o Instituto, portanto, de Seguros de Portugal, e foi, digamos assim, uma mudança. Não, mas há outro aspecto, é que a ASF, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, quando se olha para o nome, está a dizer o que se faz lá dentro. É abrangente. E o Instituto de Seguros de Portugal não diz o que se faz lá dentro. Exato. Não dizia o que se fazia lá dentro. Agora diz. E agora diz.
Para fecharmos aqui um pouco as perguntas sobre a questão da ASF e do Instituto, que balanço faz desde que assumiu o cargo de supervisor e o momento do fim do seu mandato? Com tantos aspectos que mudou, que puxou à colação, qual é o balanço, digamos assim, se possa fazer, não um balanço exaustivo, como é evidente, mas o que é que acha que foi, no fundo, destes anos que foram quase 7 anos, portanto, com até a alteração do nome e a alteração, que balanço é que faz do impacto da ASF nestes anos? Para si e para a própria ASF. Bem, eu a pessoa indicada para responder isso talvez fossem os presidentes das companhias no mercado a opinarem sobre o que é que acharam do trabalho do supervisor, não é? Fica a referência, quando cá trouxer vai essa pergunta. O trabalho do supervisor. Mas fazendo uma autoanálise, não é? Eu não tenho qualquer dúvida que quando falamos do balanço, que a situação líquida é altamente positiva. Claro. Foi altamente positiva. Basta olhar para alguns aspectos que ocorreram durante esse período. Quando eu cheguei ao Instituto de Seguros de Portugal, havia, por exemplo, no ramo de acidentes de trabalho, um desequilíbrio de exploração desastroso. Portanto, o que é que tínhamos? Nós tínhamos 17 companhias de seguros que exploravam o ramo de acidentes de trabalho, onde 13 trabalhavam com resultados técnicos negativos. O rácio combinado do ramo de acidentes de trabalho médio andava à volta dos 150%. Ou seja, as companhias recebiam 100 de prémios e pagavam 150 de sinistros e provisões. Portanto, havia ali um desequilíbrio enorme que vinha do passado e, portanto, uma das decisões que foi tomada foi pôr mão no ramo de acidentes de trabalho. Isso foi um trabalho que não foi fácil, foi um trabalho, como sabemos, o ramo de acidentes de trabalho é um ramo que tem responsabilidades de longo prazo, portanto não se pode resolver no imediato, e aí criámos logo um sistema de arranjar um período transitório até 3 anos para que as companhias equilibrassem o ramo. É evidente que esse processo teve que ter a colaboração de parte das companhias. É evidente que quando se falava com uma companhia dizia que não era ela que estava a dar cabo do ramo, mas sim que era a outra. Portanto, nunca, as taxas, a dispersão das taxas. Portanto, mas o que é certo é que passado este período conseguiu-se e hoje, portanto, quando eu saí da ASF, todos os ramos, portanto, o ramo de acidentes de trabalho estava equilibrado e, portanto, estava a trabalhar já tínhamos companhias a trabalhar com rácios combinados de 90%, o que era positivo. E se inverteu-se e eu espero que continue, não é? Portanto, claro. Que isto continue, porque sou pena de que se isso não for assim, o que é que está a acontecer? Portanto, o que é que iria acontecer? As companhias ficavam sem condições para responder pelas suas responsabilidades, não é? Portanto, e ademais sendo um ramo obrigatório e de grande impacto, de facto, na sociedade. Com características sociais muito grandes, não é? Portanto, isso foi resolvido, esse foi um aspecto que eu acho muito positivo. O outro foi, que quisermos falar nele, que é o da Solvência 2, que eu já falei, foi da implementação do Solvência 2 a partir de 1 de janeiro de 2016, sem grandes convulsões, mas para isso o mérito não será da autoridade de supervisão, o mérito será das administrações das companhias. Mas também partilhado pela iniciativa. Que participaram, portanto, nos estudos e nas ações de formação que foram desenvolvidas por nós, o que permitiu fazer uma transição de um regime para outro sem grandes sobressaltos. Portanto, e mais ainda, portanto, fruto disso, as companhias aprenderam a trabalhar em Solvência 2, com Solvência 2, o que permitiu conhecer melhor as suas próprias companhias, porque às vezes as coisas não eram analisadas na perspectiva do risco com a intensidade que é em Solvência 2, claro. O que fez com que hoje, portanto, enquanto em 1 de janeiro de 2016 o rácio médio de solvência, do SCR, Solvency Capital Requirement, andava à volta de 120%,
hoje está nos 200 e muitos %. Ou seja, as companhias aprenderam, Claro. estão mais sólidas, e, portanto, não tenho dúvidas que foi um bom passo que se conseguiu. O outro, que eu acho importantíssimo, que foi durante a crise de 2014, 13, 14 do sistema bancário, se quisermos, da falência do sistema bancário, portanto, porque se o Estado não põe dinheiro nos bancos, não socorresse os bancos fechavam. Exatamente. É evidente o impacto social que isso teria, e os bancos, como sabemos, dentro dos vários grupos, tinham companhias de seguros. Alguns quiseram usar as companhias de seguros para ajudar os bancos, por vezes não na forma mais lícita e mais correta, portanto, acho que um papel importantíssimo foi que as companhias que viram os seus acionistas entrar naquele estado digamos, de falência, não é? Nós conseguimos meter a mão e segurar as companhias. Portanto, todas as companhias que estavam com problemas, conseguiu-se arranjar solução e defender, portanto, ao fim e ao cabo, as companhias, e defender os policyholders, os sinistrados, os pensionistas, e isso não tiveram em risco. Portanto, isto é um aspecto também muito importante quando balanceamos, portanto, toda esta atividade. Mas é evidente que houve outras coisas que foram feitas, portanto, a própria diretiva da distribuição, portanto, também foi implementada. Agora ter mais portanto, desenvolvimento. as alterações que foram feitas, por exemplo, com a introdução de Solvência 2 ao regime jurídico de acesso à atividade seguradora, que se aproveitou, teve-se que fazer alguns ajustamentos também ao decreto-lei que regula as pensões, portanto aproveitou-se algumas mudanças. O próprio regime sancionatório também, Exato. que também foi alterado, portanto, fruto dessa mudança. Portanto, eu penso no conjunto... Há um balanço muito positivo. A situação líquida, não é? Portanto, exatamente. A situação líquida tem resultados... Quando se passou o traço, acho que o somatório foi bastante acho positivo. Que a situação foi muito boa. Exato. Bem, o que respondeu já me responde um pouco aqui a uma questão que eu tinha, era quais os pontos fortes que contribuíram para que, de facto, as seguradoras em Portugal, tanto no último quarto do século XX como no princípio do século XXI, fossem mais robustos que a banca. Está de acordo com esta pergunta, afirmação, ou não? A banca, de facto, os seguros sempre foram mais robustos do que a banca, até por iniciativas legislativas e próprias de gestão, do que a banca, ou não? Eu acho que há um aspecto aí que é importante e que faz a diferença, que é, como em qualquer atividade, é preciso perceber qual é o negócio em que se está. Não é? Portanto, o negócio segurador é um negócio totalmente diferente do negócio bancário. Portanto, tem características totalmente diferentes. A banca, em qualquer crise que exista no sistema económico do país, sendo um negócio mais de curto prazo, porque nós não temos banco de investimento. Não é? Claro. Portanto, temos uma banca universal e, portanto, faz investimento e faz portanto, venda a retalho, portanto, faz negócio a retalho. E sendo o negócio, sendo um negócio mais de curto prazo, não é? É mais suscetível aos choques que se possam existir na economia. O setor segurador é um setor onde o negócio é um negócio de mais longo prazo. E, portanto, sendo um negócio mais de longo prazo, não está tão sujeito, portanto, aos choques que possam existir no sistema económico ou financeiro. E dessa perspectiva do negócio de longo prazo, há uma das coisas que nós fazemos no setor segurador, e o Vítor sabe isso bem, que é eu diria que somos exímios a fazer uma coisa que é fazer o ALM, o Asset Liability Management. Portanto, nós quando temos responsabilidades, e uma seguradora gera-se pelo passivo e não pelo ativo. Exato. Portanto, eu olho para o passivo para gerir uma seguradora, e quando olho para o passivo eu tenho, por exemplo, responsabilidades a longo prazo, tenho vários produtos a vencer em períodos diferentes, e eu é uma prática, ter ativos que façam o matching, portanto, façam o casamento dos prazos.
o que faz com que as seguradoras não sejam tão volúveis, portanto, a essas alterações no sistema. Portanto, penso que isso tem a ver com o próprio modelo de negócio e, portanto, de uma gestão mais prudente, não for ao setor segurador, não é? Gestão mais prudente que é feita, não é? Portanto, claro. E é isso que marca a diferença. Eu acho que sim, embora há sempre aquela ideia, porque, pronto, mais no dia-a-dia de que, de facto, os bancos estão mais expostos, mas é como diz, de facto, pelo próprio modelo. O modelo de negócio que é fundamental. É fundamental. Nestes últimos 20 anos, creio que, além do avanço tecnológico, houve efetiva evolução na área da literacia financeira, que é um tema muito caro, chamemos-lhe assim, às nossas atividades. Vamos ver, como nós sabemos, o setor segurador é um setor que é um grande consumidor de tecnologia, não é? Portanto, a todos os níveis. Não é? Portanto, e cada vez mais. E cada vez mais. Portanto, e aí as soluções aparecem através das empresas tecnológicas que criam novos produtos, novos serviços, não é? Por iniciativa própria ou por iniciativa da própria seguradora que pede esse tipo de tecnologias. É evidente que a questão da literacia financeira ou iliteracia financeira, ela resulta de quê? Ela resulta da crise que vivemos desde 2008, não é? Portanto, começou com a crise subprime nos Estados Unidos e que se alastrou a vários países da Europa. Vamos lá ver. Eu acho que são situações diferentes, porque a literacia financeira combate-se através da formação e da alteração das mentalidades das pessoas. E nesse sentido, nós em Portugal começamos a trabalhar nisso. A primeira sessão que fizemos foi no 31 de outubro de 2012, portanto, Dia Mundial da Poupança. Portanto, eu tinha entrado na SF há 2 meses, não é? E juntamente os 3 supervisores financeiros, portanto, o Instituto de Seguros de Portugal, o Banco de Portugal e a CMVM, nós criámos o Plano Nacional de Formação Financeira, portanto, em colaboração com o Ministério da Educação, portanto, do ensino secundário, e passou por atribuir, portanto, por comemorar o Dia Mundial da Poupança, dando incentivos às escolas para formarem os seus miúdos em temas relacionados com seguros, pensões, banca e mercados. É evidente que podemos perguntar assim, então, mas porquê é que se começou pelas escolas? Eu acho que, sendo um tema que demora a enraizar, portanto, é um tema cultural de práticas, nós a opção que fizemos foi fazer isso através das escolas e começar logo pelos miúdos desde os 5 anos, 5, 6 anos, até aos 15, não chegámos à universidade. Portanto, isso não fizemos. Porque entendemos na altura que o caminho seria esse, como isto são precisas gerações para mudar essas mentalidades, então vamos começar pelos pequeninos, não é? Portanto, foi isso que foi feito e com bons resultados. Portanto, posso dizer que assistimos a vários trabalhos feitos nas escolas pelos alunos, obviamente em colaboração com os professores, visando a poupança, visando as finanças familiares, tudo isso. Trabalhos muito interessantes no âmbito das escolas. Portanto, eu penso que é uma aposta que dará os seus frutos. Agora tem que ser alimentada constantemente, não é? Exatamente. E demora tempo. E para os próprios alunos e até para levarem o recado para casa, digamos assim, para transmitirem esses conhecimentos depois em casa, que acabam por também ter algum efeito. Sim. Não, há vários desses trabalhos que nos foram apresentados. Há trabalhos, tem 5 peças de teatro que eram feitas, ou peças musicais, tudo virado para a poupança. Mexe mesmo com os miúdos. Onde eram os miúdos a ensinar aos pais, não é? Que se devia poupar. Exatamente. Portanto, foram coisas bastante interessantes. É evidente que há aqui um aspecto importante que é
Tem que haver aqui um efeito multiplicador na literacia. Portanto, só os 3 supervisores financeiros não conseguem resolver esse problema. Claro. Portanto, e daí que a aposta na escola foi feita na base, portanto. Na base e também na formação dos professores. Portanto, nós também fizemos formação de professores, portanto, nas escolas. Já na altura percorremos o país inteiro, portanto, as principais capitais distritais, tivemos em Faro, tivemos em Évora, em Lisboa, Coimbra, Porto, portanto, corremos várias capitais, onde se envolveram os professores, portanto, a receberem cursos sobre a área financeira, onde esses professores eram incentivados a fazer trabalhos finais, de manuais, que serviriam, que estão a servir já hoje, para que eles próprios, nas suas escolas, transmitissem isso aos alunos e, portanto, em vez de sermos só os 3 supervisores financeiros a fazer isso, existem outros, os próprios professores a fazer isso também. Mas sabe que esta iniciativa da literacia financeira foi uma das coisas que fizemos e com bastante êxito, onde houve uma procura muito grande de outras entidades que queriam receber, portanto, formação na área financeira. Olha, até o Sindicato de Jogadores de Futebol, portanto, curioso. Acercaram-se de nós para receberem formação nessa área. Sabemos que o jogador recebe dinheiro até aos 30 anos e depois começa a entrar na decadência e, entretanto, gasta o dinheiro todo em Ferraris e em Porsche e depois não tem... Exatamente, com melhores condições do que do Eusébio, por exemplo. Portanto, agora tem que gerir melhor. Portanto, era por isso que eu dizer. Mas agora, um dos centros onde nós focámos recentemente, foi um dos últimos protocolos que eu assinei, foi com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, portanto, em que eles têm que, para receber os subsídios de desemprego e tudo isso, têm que ter formação, e em lugar de andar a ensinar coisas como andar a fazer pecinhas de barro, pecinhas de plástico, exato, passaram a ter formação na área financeira e criar conhecimento na área financeira, até para eles próprios lançarem os seus projetos, em vez de estarem só dependendo do subsídio de desemprego. Claro. Olha, o que é que antevê nos próximos anos para o mercado segurador? Assim, em flash, digamos assim, não. O que é que, quais são as perspectivas depois deste trabalho todo que tem-se vindo a constatar, a desenvolver? Assim, em flash, só 2 ou 3 aspectos. Eu, quando falo do setor segurador, gosto de distinguir de 2 áreas, né? O vida e não vida, não é? Portanto, certo, vida e não vida. Com características diferentes. Totalmente diferentes, não é? Exatamente. O setor segurador tem vindo a ser afetado por uma coisa que, um dado económico, não se prevê que seja resolvido assim tão depressa, tem a ver com este ambiente de baixas taxas de juros. Claro. Ora, um setor segurador que recebe os prémios à cabeça e paga depois, portanto, no cálculo dos seus prémios tem que contar que o rendimento financeiro, ora, neste momento o rendimento financeiro praticamente não existe. Ou então são levados, portanto, a dedicar-se a outros negócios que não sejam o próprio negócio segurador. Claro. Ora, o setor... Embora os investimentos sempre fizeram parte da atividade seguradora. Sim, mas com taxas de juros positivas. Mas com taxas, exatamente. Agora, sempre me lembro do investimento nas seguradoras. Portanto, quando falamos em taxas de juros negativas, aí já começa a ser complicado. Claro, não é? Claro. Agora, isso tem levado algumas companhias, portanto, a fazer um pouco um trabalho não só de seguradora, mas também como gestoras de ativos, não é? Portanto, tem os seus ativos e tentar maximizar, é evidente, já sabemos, para maximizar esses valores tem que correr mais riscos, não é? Claro. Ora, e a atividade seguradora está para cobrir riscos e não para ela própria estar a correr riscos. Mas eu antevejo que vamos continuar no ramo não vida, portanto nos reais, ditos reais, a ter um setor estável e altamente competitivo, e isto é salutar para o mercado. O ramo de vida vai continuar uma incógnita enquanto se não estiver claro o que é que vai acontecer com as taxas de juros, não é? Claro, até porque as seguradoras, a nível de produtos financeiros, têm de facto andado ali a alterar um pouco as suas filosofias em termos de comercialização. Mas fruto também do Solvência 2, não é? Exatamente. Pronto, porque o Solvência 2 deixou de haver produtos com taxas garantidas, não é? É isso. Exatamente. E quando há produtos que existiam com taxas garantidas, isso obriga a ter mais capital, mais um esforço de capital.
Ora, se as taxas estão baixas, como é que se vai dizer ao acionista, para pôr mais capital quando o retorno, portanto, não há retorno do investimento. Não é? Isto é um negócio mesmo. Claro. Mudando agora para assuntos, digamos assim, não tanta seriedade, digamos assim, creio que a expressão "o seguro morreu de velho" ainda se pode considerar atual. Isto é um bocadinho aquela pergunta de bolso. Sim, pode haver duas leituras, não é? Portanto, normalmente esse termo que sempre se ouviu falar, o seguro morreu de velho, podemos dizer que o provérbio já morreu também, não é? Pois. Isso é uma hipótese. É uma hipótese. Isso é uma hipótese, mas o seguro morreu de velho quer transmitir a ideia daquilo que é o setor segurador. Portanto, quer dizer que o seguro morreu de velho, quer dizer que durou muitos anos. Exatamente. E, portanto, quer dizer que o seguro deve ser prudente, não é? Tem que haver uma prudência, prevenção que está por detrás da atividade seguradora, não é? Exato. Por isso, nesse aspecto, portanto, o provérbio deve-se manter, não é? Eu acho que sim, até porque ainda há pouco falava que realmente o risco nas seguradoras, portanto, tem um tempo mais longo comparativamente com a banca. Ora, e agora de forma, como é que o professor considera relevante e importante conservar e divulgar as memórias do seguro? Agora estou a puxar um bocadinho a brada à sardinha, mas esta tinha que vir à colação. Não, e faz muito bem, pá. Portanto, eu acho que, ao contrário do que alguns pensam, quer dizer, a história, portanto, para nós percebermos o futuro, devemos saber o que é que se passou no passado, não é? Claro. Portanto, e ver, porque às vezes a história repete-se, não é? Portanto, e nós já temos exemplos de situações dessas. Aí eu não tenho, estando nós os dois aqui a conversar, não posso deixar de elogiar o trabalho que tem vindo a fazer no âmbito do Chapas, em que eu tive a oportunidade de colaborar algumas vezes. Desde o princípio, ainda me recordo no início dos primeiros encontros internacionais, inclusive, que fizemos. No sindicato. No sindicato, no Lar do Intendente. O Sr. Professor fez a sua presença lá e interviu nesse sentido. Sobre a origem das chapas em Inglaterra, porque é que o termo das chapas, não é? Exatamente, falou exatamente porque é que as chapas surgiram em Inglaterra e todos os fundamentos, coisa que muitas vezes poucas pessoas constatavam que sabiam. Não sabiam, não é? Exatamente. Até eu próprio, antes de 2011. Antes de 2011. Mas pronto. Mas de facto é importante. Porque cada seguradora tinha o seu corpo de bombeiros, era a razão. Exatamente. Essa, portanto, tinham a chapa, fidelidade na porta. Portanto, cada fidelidade tinha os seus bombeiros. Portanto, Exatamente. havia um incêndio, só iam apagar o fogo da sua companhia. Das suas companhias. E em Inglaterra era a Guardian Royal Exchange, a Sun, portanto, eram os barqueiros que faziam as ligações no Tamisa, que eram chamados conforme eram contratados e estavam de facto lá a chapa. Mas foi interessante. Foi muito interessante. Não, mas eu acho que é uma das formas de preservar a imagem do setor e preservar a função que o setor tem em vários âmbitos. Não nos esqueçamos que o setor segurador tem uma função social, mas também tem uma função económica e tem uma função financeira. Exatamente. Não é? E, portanto, o papel que o setor desempenha. E por isso é bom que tratemos bem o setor segurador e preservando aquilo que tem vindo a ser feito. E aí o Vítor Alegria tem tido um papel com o Pulpo Chapas, assim, ela brincando um pouco, não é? O Vítor Alegria tem vindo alegremente portanto, a cultivar esta prática de guardar aquilo que é o setor segurador, até para que quem vai estudar seguros mais tarde saiba o que é que se passou, não é? Claro. A identidade é fundamental e, de facto, documentalmente nós temos 727 anos de história do seguro em Portugal e há que mostrar aos mais novos que o processo iniciou-se muito manual, muito hierarquicamente a nível vertical e tudo, esses fatores todos, mas como é que evoluímos para chegar ao dia de hoje é de facto importante. Obrigado pelo elogio. Por último... É merecido. Ok, obrigado. Por último e não menos importante, que mensagem gostaria de deixar para os que iniciam agora a carreira de seguros? Mensagem esta é daquelas que também não podia falhar. Pois, não. Portanto, a mensagem que se pode passar para quem inicia a atividade seguradora é dizer-lhes que é um setor altamente desafiante, é um setor onde é difícil haver aqui as pessoas aborrecerem-se, ou seja, criar práticas rotineiras, não é?
porque é um setor que está sempre, é muito dinâmico, está sempre em mudança, e não cria situações em que se estanca. Portanto, é bom que quem inicia a atividade procure sempre aprender, porque senão fica pelo caminho, não é? Claro. Porque o setor segurador está sempre a mudar, portanto, por várias razões, não é? Por razões que importamos, portanto, da Europa, quando estamos integrados numa comunidade europeia e, portanto, em que importamos legislação e, portanto, para o nosso mercado, mas também, outro aspecto também temos de ter importante, uma coisa que nós não falámos, que é o setor tem que estar sempre precavido em relação àquilo que aqueles que pensam que o setor segurador deve ser usado para resolver alguns problemas de uns, como por exemplo usando a fraude para proveito próprio. E, portanto, isso implica que quem trabalha no setor segurador deve estar alerta até de uma perspectiva global todos estes aspectos, claro, e salvaguardar de que o setor segurador tem a sua função económica, social, institucional. Não nos esqueçamos que o setor segurador é um dos principais investidores institucionais, portanto, a dívida pública, a dívida privada, e portanto que é um grande motor de desenvolvimento da economia. Exatamente. É um setor que tem gerado emprego, não tem gerado desemprego, portanto é um setor que gera emprego. E, portanto, nunca desistam de estudar seguros, porque os seguros vão continuar, já têm 700 anos, mas vão continuar. Vão continuar. E para o futuro também fica vários títulos que o professor publicou desde na língua portuguesa, na língua espanhola, como estou a ver aqui, e portanto pelo menos aqui temos 2, 4, 6, 8, 9 títulos que o professor deixa para quem quiser também aprender algumas áreas ou algumas intervenções da parte dos seguros. Gostei muito de estar aqui à conversa consigo pelo seguro e se houver outras oportunidades cá estaremos também para falar. Sempre ao dispor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.